Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao mini curso Matemática com Python que está sendo oferecido aí na 9ª edição da Semana Acadêmica de Engenharia Elétrica do Instituto Federal da Bahia, campus Vitória da Conquista. Nesse vídeo aqui, gente, nós vamos estar adentrando o nosso quarto tópico do mini curso, que é trabalhando com funções. Então agora a gente vai trabalhar com um dos objetos assim, mais importantes, né, dentro da matemática, e a gente vai perceber que dentro da computação também. Embora a computação eu acho que vai até um pouco mais além, né? Ele usa função, né, para realizar muitos procedimentos, tá certo? A função é uma forma de, digamos, você encurtar o seu código. Imagine você tem um bloco de código ali que você usa ele numa certa parte do seu programa, né? E depois você quer usar de novo. Aí você poderia copiar aquele bloco de código e colocar lá dentro. Você tem lá uma parte de um if, né? Ele vai para um certo ponto, a gente já viu essa estrutura condicional, e tem lá uma outra, e você copia dentro desse if os dois blocos iguais. Você poderia simplesmente definir essa função num certo ponto, e ao invés de chamar todo esse bloco toda hora copiando ele dentro do código, você chama só o nome da função, tá certo? Então você vai ter a função só num ponto e depois você só chama o nome dela, e aí aquela ação é executada. Mais especificamente, né, nós temos o seguinte, ó, em Python podemos definir uma função usando a palavra-chave def. Uma função é um bloco de código que é executado quando é chamado e pode receber argumentos e retornar valores. A estrutura de uma função usando a palavra-chave def é, eu vou botar aqui def, vou escolher um nome para essa função, tá certo? Vou abrir aqui um parêntese e vou botar aqui os argumentos dela. Pode até ser uma função de argumentos vazios, né, não ter argumento nenhum, mas essa estrutura aqui dos parênteses eu preciso abrir. E aí eu fecho aqui com dois pontos. Indentado, ou seja, dentro desse bloco, né, desse def aqui, eu vou ter o bloco de códigos, né, onde eu vou estar colocando ali as operações que minha função vai realizar. Tá certo? E aqui eu vou ter o return, que é o valor que vai ser retornado. Beleza? Então, existem outras formas da gente fazer função? Existem. Existe, por exemplo, a forma usando o lambda. Eu vou estar me restringindo somente a essa forma usando o def, porque a gente quer um mini curso assim, né, relativamente curto, né? Não temos tanto tempo assim para estar estendendo e falando de muitas formas de função. Claro que cada uma tem alguma vantagem em relação à outra, a depender da aplicação, tá certo? Eu gosto muito do def, eu acho que é uma função bem geral, assim, dá para trabalhar e fazer bastante coisa, tá certo? Então vamos mais especificamente ver um exemplo, tá certo? Vamos pegar aqui esse exemplo 1, onde eu quero definir uma função que soma dois valores, simplesinha. Função simples. Então eu tenho aqui def, né, soma A mais B, então você tem aqui o nome, soma, aqui você abre parênteses, A, vírgula B, né, fecha aqui com dois pontos, e aqui indentado você tem aqui o retorno que vai ser retornado. Então observe aqui que tem o nome da função, tem a palavra-chave, tem os argumentos, e tem o return, e tem o valor que vai ser retornado. Então nesse caso aqui, gente, ó, se eu der um Ctrl Enter aqui, esta função foi armazenada na memória. E aí, se eu quiser ver o seu resultado, eu posso usar o print. Print soma 3, 2. Pronto, imprimi. Só que eu também posso não usar o print, só que isso eu vou fazer umas considerações no vídeo daqui a pouco, tá certo? E botar só o soma 3, 2. Claro que aqui vão sair dois resultados, vai ser o do print e vai sair esse segundo. Só que você vai perceber que no segundo sai com essa saída vermelha. O que significa saída vermelha? Que nem sempre, né, isso aqui o usuário final vai ver esse tipo de coisa, principalmente se você estiver em outras linguagens de programação. Né, outras linguagens não, outros programas como PyCharm. Então, em muitos casos você tem lá, você calcula um código todo e executa ele e não sai nada em tela. Na verdade, tudo foi calculado ali, só não saiu o que você não pediu para imprimir. Tá certo? O interessante é que você pode, gente, trabalhar com esse valor aqui que sai soma 3, 2, já que ele é um número, é a soma de A mais B, elevando, por exemplo, ele ao quadrado. Então você quer uma conta composta. Você pode fazer. Como a soma a função já está na memória, eu vou apenas dar um Ctrl Enter aqui, ele vai sair o quê? A soma de 3 com 2 e depois elevar esse cara ao quadrado. Vai dar o quê? 25. Tá certo? Então vamos aqui voltar ao normal. Tá certo? Porque quando você pegar esse arquivo aqui para você ir seguindo ele a partir do vídeo, aí você vai ter basicamente da forma como está aqui. Beleza? Então, gente, um outro exemplo, eu diria um exemplo assim mais interessante, seria o seguinte. Um exemplo voltado lá na parte de matemática financeira. Imagine que eu quero calcular um montante a partir de um capital C, da taxa I e da duração T em um investimento. Então, eu vou botar aqui def, vou escolher um nome para a minha função, chamar de montante, tá certo? Você pode chamar só de M se você quiser.
né? Vou abrir aqui o parênteses, vou botar aqui os argumentos, o capital, a taxa e o tempo, e fechar aqui com 2 pontos. Aí aqui tem um bloco de código, ó, então ele vai calcular esse M, vai ser o quê? Vai ser o capital vezes 1 mais I, né, elevado a T, formulazinha que a gente conhece lá da matemática financeira. Aí aqui eu coloquei dessa forma, return print M, certo? Esta forma de fazer, ela tem um pequeno probleminha. Eu vou explicar daqui a pouco, tá certo? Então, olha só, eu vou executar a minha função, né? Quando eu falo problema, está aqui no print, certo? Então, eu executei, ela foi para a memória. Agora eu quero calcular o seguinte, vamos pegar um exemplo, né? Como eu fiz lá no Soma, vamos pegar um caso particular. Então, eu vou calcular um montante, né, a partir de um capital de R$100 aplicado a 10% ao mês durante 6 meses. Então, os dados são esses aqui, montante, abre parênteses, né, 100, que é o capital, né, C está aqui no lugar de C, 0,1, que é a taxa, a gente divide por 100, então dá 0,1, e o T aqui, 6, tá certo? Então eu vou chegar e calcular isso aqui, ó, vou dar Ctrl Enter aqui, deu esse valor, 177,1561, aí a gente pode aproximar isso para 177,16. A gente daqui a pouco vai ver como fazer essa aproximação já direta, o programa executado. Só que tem um problema, quando eu coloco print aqui, esta saída visual aqui, ela não é um número. Se eu elevar ela ao quadrado, por exemplo, ou somar um número, olha o que vai acontecer. Ó. Né? Então ele vai calcular essa função de novo, só que vai elevar ao quadrado a resposta. Ó. Deu erro. Por quê? Por que deu erro? Porque o print, ele transforma esse M aqui, que era um número, em outra coisa. A gente pode até usar, né, vamos botar aqui, ó, tape, esse cara que sai daqui. Certo? Vamos ver que tipo de variável é essa. E eu vou explicar uma coisa muito importante. Ó. Então, imprimiu o cara, depois imprimiu o tipo. Né? Ah, tá, tem que botar um print, né? Para eu ver o tipo. Senão ele imprimiu de novo a função 2 vezes. Então, vou dar um Ctrl Enter. Print tape montante. Ah, print, né? Olha, erro que eu digitei o código errado, viu, gente? Desculpe. Então, no non-tape não tem nenhum tipo. Então esse cara que sai daqui, que foi essa segunda impressão, né, ele acabou imprimindo de novo em tela, não tem nenhum tipo definido, tá certo? Isso por quê? Porque o print ele mostra apenas um resultado em tela. Uma dica é você botar o M aqui, tá certo? No lugar do print, a função vai retornar só M, porque ela é um valor numérico, pronto, vai retornar só M. E ao invés de botar montante assim, vou tirar aqui o print, né? Você pode botar assim, print aqui, ó. E aí esse valor vai ser impresso em tela, tá certo? Sem o print também imprime, só que pode sair com aquela saída vermelha, tá certo? Ou pode não sair, a gente vai ver daqui a pouco um exemplo que não sai nada. Então, nesse caso, eu compilo minha função de novo, porque eu fiz uma modificação nela aqui, certo? Aí agora eu vou querer ver o resultado em tela. Pronto, 177,1561, beleza? Então, é melhor a gente usar o print externamente, a função, do que internamente. Porque quando a gente usa internamente, a gente meio que pode modificar o tipo de variável. Nesse caso aqui, tem uma variável que não tem tipo nenhum, non-tape, tá certo? Então, nesse caso, como a gente quer usar esse M depois para um outro cálculo, por exemplo, agora eu posso elevá-lo ao quadrado, ó. Não vai dar problema nenhum, ó. Ctrl Enter, elevou ao quadrado, tá certo? Então, 177,1561, né? Deu ao quadrado isso aqui. 31.384,283 e aí segue, tá certo? Claro que eu vou colocar aqui só o valor, né, que já estava. Então é uma dica, eu até coloquei no código de um jeito, né, mas eu fiz questão de mudar aqui no vídeo exatamente porque a gente se atrapalha muito com esse print, né, e muitas vezes ele é um comando muito importante, só que a gente tem que tomar cuidado onde a gente utiliza ele, certo? Então eu diria que os prints são interessantes para resultados finais mesmo, aquilo que você quer ver exibido em tela. E aí o que acontece? Olha, como eu compilei a função que ela está no sistema, aí agora eu quero ver a evolução deste capital de R$100 ao longo dos 6 meses, e não só lá no final. Então aí eu pensei assim, vou fazer uma estrutura for que vai pegar um valor K, né, uma variável K, ela vai criar, e essa K vai percorrer, né, de 1 até, que é o range, né, a gente viu quando viu for, de 1 até 7 menos 1, de 1 até 6. Então ele vai me imprimir, né, eu espero, né, vai sair em tela. Após um mês, né, o capital de R$100, quanto ele virou, após 2 meses, após 3, até 4, 5 e 6 meses, tá certo? Então vão sair todos esses montantes aí. Eu espero, né, que saia isso em tela. Então vamos compilar aqui e ver o que acontece. Ó. Não saiu nada.
Ctrl Enter, ó, perceba que aqui ó, foi compilada a versão 16 aqui, 16ª compilação que eu usei, não saiu nada. Por que não saiu nada? Nesse caso aqui, é porque o sistema ele apenas calculou, você não pediu para exibir nada em tela, então ele não exibiu. Se você quiser exibido em tela, aí o print funciona. Então existem casos que de fato, por exemplo, nessa função aqui, return m, se você botar só montante, esse pedaço aqui, ele sai com aquela saída vermelha, tem casos que não sai. Agora, se você botar o print, vai ter uma saída em tela, tá certo? Então, ó, Ctrl Enter de novo, ó, compilar, ó, isso aqui, beleza? Então, perceba que agora eu tenho, no primeiro mês, eu tenho um capital de R$110 aproximadamente, no segundo mês R$121, tem aqui um errinho, né, que é um erro da computação mesmo, da máquina, né, 183,10 né, centavos, né, 146,41, então tem toda a evolução do capital até chegar no último mês. Então assim, você pode pegar a sua função e usar das mais diversas formas, depende da sua criatividade e também da necessidade, tá certo? Eu vou voltar aqui ao normal que estava, né, porque eu não quero, quando você for seguir, se você for seguir pelo vídeo, aí você vai entender o que eu estou falando, tá certo? Para quem for seguir aí pelo vídeo. Pronto. Então, vou voltar aos códigos ao normal, porque é interessante essas observações do print. Porque se eu já colocar aí fica chato, às vezes você não vai querer fazer, você vai querer compilar aí para os valores, e é interessante a gente ver os erros, ver o tipo de saída, entender o que é aquela saída, isso faz muita diferença na computação. Não sei se você percebeu, gente, mas esses números aqui, né, monetariamente falando, vamos usar esse termo, eles são inadequados. Porque quando a gente trabalha na parte financeira, é esperado que essas respostas aqui, após o ponto, né, no caso nosso, né, após a vírgula, elas tenham só duas casas decimais. Então, por exemplo, esse valor aqui teria que ser 177,16, né? Porque aqui tem um 6, então você soma mais um a esses 5 aqui e ignora o restante. Então você arredonda. É possível fazer isso? Né? Só a gente usar um comandozinho. Então, vamos aqui continuar, tá certo? No próximo slide. Temos aqui a mesma função, só que o return aqui está print round m2. Só que como a gente pode usar esse cara depois, então vamos usar na metodologia o quê? Botar só o round m2, né, que é a função que arredonda, ela vai pegar o m que saiu daqui e vai me exibir só com duas casas decimais, tá certo? Então nesse caso aqui, ó, ao invés de eu colocar assim, eu posso colocar print montante, né? Então nesse caso, estou fazendo o mesmo que a função anterior fez, do mesmo jeitinho, só que minha saída ela vai ser diferente. Eu vou compilar aqui, porque senão, se eu compilar essa célula aqui antes de compilar, isso vai dar o mesmo resultado anterior. Já que eu compilei, essa aqui passou para a memória sendo a função montante. Então a função anterior, ela foi sobreposta, porque ela tem o mesmo nome, né, por esta nova função aqui. Então se você quiser uma função diferente, uma que é arredonda, uma que não arredonda, dê nomes diferentes. Por exemplo, montante 2. Né, já que lá é montante, você chama de montante 2. Tá certo? Então, imprimindo aqui, ó, 177,16. Pô, já ficou uma coisa mais apresentável. Você pode, inclusive, colocar assim, ó, print F, né, F, aspas, né? Aí você abre aqui uma chave, ó. Então dá para você incrementar bastante. Tá certo? Fecha aqui. Né, chaves, não. Chaves, né? Que tinha as aspas. E você pode botar assim, ó, R, né? S igual, quer dizer, vai sair, né, o valor RS seguido coisa. Quer ver? Vamos dar Ctrl Enter aqui, ó. Pronto. Então, R$ 177,16. Então, você pode incrementar de várias formas. Voltando aqui ao normal, certo? Voltando aqui também à questão do print, eu gosto de deixar sempre, porque eu gosto de ressaltar, né, a importância de você fazer essa modificação. Então, quando você pegar esse código, vai estar desse jeito. Se você está assistindo o vídeo, você vai entender o que eu estou querendo dizer. O que acontece? Ó? Aqui, para cá, né, de 1 até 6, eu vou fazer o que eu tinha feito anteriormente. Claro que aqui falta você colocar o quê? Um print, porque eu quero ver esse valor em tela. Não quero só um cálculo interno que fique lá dentro da máquina se for armazenado. Né? Então, nesse caso aqui, ó, o que acontece? Né? Compilando aqui, nós temos os valores agora com duas casas decimais. Aqui nesses casos aqui não apareceu nada, mas aí tem recurso para você completar com zero, se não aparecer nada, né? Para ficar uma coisa mais bonitinha, né? 0, 0, né? Nesse caso aqui. Agora, os casos que precisou, de fato, foram arredondados, né? Se você voltar aqui no slide anterior, são quem? Esses caras aqui, ó. Esses últimos 3 números aqui, ó, foram, de certa forma, arredondados. Quer dizer, esse aqui só cortou alguns zeros, mas esse aqui sofreu, de fato, operações de arredondamento. Por exemplo, como esse 1 aqui é menor que 5, não se somou nada desse cara. Como esse 6 aqui, ele é maior que 5, se somou 1 aqui
e aí fez os arredondamentos que a gente já está acostumado, beleza? No próximo vídeo a gente vai falar de funções não nativas. Nesse caso aqui, gente, dessa função aqui, a gente usou estruturas que a gente não precisou importar nada. Simplesmente o Python já trabalha com produto, com soma, com potência, então ele já tem isso aí nativo, então não preciso me preocupar. Agora existem certos casos, por exemplo, eu quero usar uma função exponencial, uma função seno, né? Então nesses casos eu vou precisar usar as chamadas funções não nativas, mas isso aí fica no próximo vídeo, beleza? Espero que tenham entendido, tenham gostado. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.